Graças a Deus, irmãos, eu decidi trazer esse vídeo hoje para vocês para promover um esclarecimento. Agora está uma grande repercussão nas redes sociais e até num tom de alarido, num tom de alarme, né? E muitas pessoas preocupadas e assustadas com isso, porque agora nasceu o anticristo, né? Então falando sobre o bebê Lúcifer, né? Será que ele de fato é o anticristo? E muitas pessoas estão preocupadas com isso, está chovendo e-mail para mim. Então, na tentativa de trazer um esclarecimento, vou estabelecer esse videozinho curtinho para sua reflexão, para que você medite e para que você não seja enganado pelo manto da mentira. Conhece a verdade te liberta, não é isso? Então, qual é a premissa disso? Primeiro, o bebê nasceu e deram o nome de Lúcifer para ele, e ele já está sendo proclamado como anticristo. Inclusive, o líder da seita diz que quando os cristãos partirem, né, ele, o anticristo, vai governar sobre a terra. Então, olha a questão aqui. Então é necessário que os cristãos partam, né? Que os cristãos vão embora da terra para que ele governe. Aqui eu vou abrir um rápido parênteses. Existe uma vertente, né? Lembrando que essa seita aqui não é a seita que se refere à Irmandade, tá? As seitas secretas zelam muito por se manter secretas. Então ele não vai na mídia, o diabo não precisa de holofotes, né? É o pai da mentira, ele engana muito melhor se você não souber que ele existe. Não souber onde ele está, não conhecer, não é assim que a gente faz nas guerras, não se usam a camuflagem. Ninguém vai abertamente para a guerra, olha, eu sou o inimigo. Não, existe uma camuflagem, existe um disfarce, a Bíblia fala sobre isso, que os lobos vão vir disfarçados de ovelhas, vão até mesmo fazer sinais e prodígios para, se possível, enganar os próprios eleitos. Nós somos os eleitos. Então a estratégia de Satanás é promover um engano. E você não engana quando você fala declaradamente, olha o que eu estou fazendo. Isso não é engano, né? O diabo não é tolo, ele é um bicho inteligente, enganou até mesmo os anjos. Então nós temos que ter sabedoria e discernimento para separar alma de espírito, para separar aqui o joio do trigo. Então pensar uma vertente. A verdadeira seita, realmente a Irmandade, que é uma seita secreta, você vai ouvir falar, você vai subindo os escalões, você vai ouvir falar até os Illuminati. Depois dos Illuminati dá a impressão que eles são um patamar máximo, que acima deles não tem mais ninguém. Mas tem, é ali que está a Irmandade, a seita secreta, onde eu tenho anunciado, né, e revelado esses segredos nos nossos livros, e também Rebeca Brown chegou a falar um pouco disso. Fora esses daí, eu ouço pouco a respeito de falar sobre esse tema, né? Então qual é a vertente? Quando os cristãos partirem, o que o satanismo acredita? Existe algo que eles estabeleceram cidades secretas, cidades subterrâneas, que segundo o satanismo, eu vi maquetes disso, eu nunca visitei uma dessas cidades. Existem maquetes em que comportam até 20 mil pessoas em cada uma dessas cidades, né? E elas são autossuficientes para gerar alimento ali, a energia elétrica por pequenas usinas nucleares. Isso faz com que haja manutenção de vidas. Então o diabo acredita, isso é ensinado na Irmandade, na alta magia. Ele acredita que de fato o apocalipse vai acontecer. E ninguém pode escapar da ira de Deus, não é verdade? Da ira do homem, você se esconde, né? Tem um terremoto, de repente tem uma guerra, tem uma guerra, você tem como se esconder. Você fica na trincheira, você usa os seus sistemas de defesa, mas e contra a fúria da natureza? Nós não temos como escapar da fúria da natureza. Quando vem um maremoto, quando vem um terremoto, erupções vulcânicas, né, se cai um meteoro sobre a Terra, ou seja, sobre a ira de Deus, nós não temos da onde nos esconder. E o que eles acreditam então? Eles vão se esconder nos subterrâneos, né? Eles vão ficar abrigados e protegidos nessas cidades subterrâneas, e aí quando o mundo acabar, ou seja, não vai sobrar mais nada, vai sobrar apenas escombros aqui, né? A igreja já foi arrebatada, o mundo virou escombros, vai haver um caos na Terra, eles saem dessas cidades subterrâneas e vão repovoar a Terra, uma espécie de segunda arca de Noé. Eles vão repovoar a Terra. São 5 cidades que eles acreditam, né? Seriam 5 que eles estavam no projeto de construção, fazendo uma alusão aqui ao número do pentagrama, uma série de outros contextos numerológicos que não vale a pena citar, não é pauta desse vídeo, não vai te edificar em nada. E é cada uma dessas cidades com capacidade para 20 mil pessoas. Então, 100 mil pessoas dentro da Irmandade, pessoas selecionadas, né, por vários critérios, estariam então repovoando a Terra.
Talvez seja isso que esse líder dessa seita, desse braço do satanismo, chegou a falar. Quando os cristãos partirem, ele vai governar. Talvez ele já tenha ouvido falar essa vertente aí, embora eu acredito que ele não faça parte da alta magia, porque a alta magia procura zelar pelo seu anonimato, né? Não é interessante para o diabo ganhar holofotes, não é interessante para ele isso, né? Ao longo da história ele passeou durante muito tempo despercebido. Somente no Novo Testamento Jesus desnuda a imagem de Satanás. Pai da mentira, homicida desde o princípio, veio para roubar, matar e destruir, mostra sua aparência física, dragão, serpente, besta, chifres. Tudo isso nós vamos ver ancorado no Novo Testamento, nas palavras de Jesus, decifrando então claramente quem é o nosso adversário, a sua característica, a sua personalidade, inclusive a sua aparência física. Então esse bebê aqui, anticristo, não é o bebê anticristo. O diabo é o pai da mentira. É claro que ele engana, inclusive os seus seguidores. Está enganando os seus seguidores, está usando o seu poder de persuasão, como ele enganou até mesmo os anjos. Então os seguidores estão cauterizados com a mentira, acreditam nisso. Como as pessoas acreditam nesse desafio aí do Charlie, como acreditam no negócio do copo, como acreditam em tantas outras coisas que a gente vê em nosso redor, né? Tem a do pêndulo, de um negócio que se amarra a chave num livro e supostamente você ouve falar, o espírito fala sim ou não. Sabe, houve uma experiência, pesquisa isso, eu não tenho tempo para expandir isso, mas dá uma pesquisada sobre o experimento Philip. São um grupo de pesquisadores, de parapsicólogos canadenses, tinha a seguinte pergunta: será que as manifestações fantasmagóricas não são produtos da nossa mente? Então eles pegaram, criaram um personagem fictício que nunca existiu, criaram a biografia desse personagem e tentaram invocar esse personagem em supostas, como se fosse uma sessão espírita, né? Durante um tempo eles não tiveram sucesso, mas depois eles colocaram uma carga dramática para trazer o espírito. Então diminuíram a luz, velas, fizeram tipo uma sessão ali. Aí houve uma manifestação sobrenatural. Só que o suposto espírito do Philip, que nunca existiu, né, mas tinha uma biografia, ele só dava respostas aos presentes de coisas que estavam contidas, inseridas na sua biografia. Isso então foi provado à luz dos parapsicólogos que a nossa própria mente produziu aquilo através da telecinesia, através da nossa própria pensamento, nossa carga, né, eletromagnética que causou aquelas manifestações. Eu acredito que existem espíritos, né, são os demônios, que aproveitam dessas lacunas e se inserem ali. E ele só pode falar, claro, a informação que você der para ele, porque ele não é onisciente, onisciente é só Deus sabe de todas as coisas, né? Então, em vez de você correr atrás do vento, correr atrás de boato, mas será o anticristo? Gente, não se preocupa com o anticristo. Se preocupa na volta de Jesus o Cristo. Não se preocupa com o diabo, se preocupa em agradar a Deus. O problema, eu sempre enfatizo isso, não é a presença do diabo, mas é a ausência de Deus. Jesus não ensinou demonologia. Jesus não disse o nome do anticristo, não ensinou hierarquia satânica, isso não importa, porque a luz prevalece sobre as trevas, né? Então, claro, você vai ter aflições, você vai ter lutas, mas você é mais do que vencedor, é o que Paulo disse, mais do que vencedor. E nada, meu irmão, permita separar desse amor de Deus. Então, se você conhece a verdade te liberta, né? Então não cai nesses mantos, não fica correndo atrás dessas fofocas e boatos. O anticristo, eu acredito, já nasceu e já vive entre nós. Mas não tem um anticristo, existe um colegiado. Satanás é um bicho inteligente. Como ele não é onisciente, ele não sabe os imprevistos que podem ocorrer. Então pode acontecer, de repente, um deles der problema, vai que um se converte, vai que um morre, vai que um fica doente, vai que um desiste. Então ele tem 9 pessoas preparadas para o governo do anticristo. São pessoas preparadas e treinadas, e essas plataformas todas estão ao nosso redor aí. Então, nós temos que ter esse discernimento e não estar preocupado com o anticristo, mas com a volta de Jesus o Cristo. Que você tenha as palavras que a Bíblia diz, né, na segunda epístola de Timóteo, né, capítulo 1, verso 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. É essa moderação, esse equilíbrio que nós temos que ter ao ver as coisas, sem cair nos exageros. Qualquer boato que aparece na internet, você acredita? Gente, o diabo é o pai da mentira. A única paternidade que ele tem é a mentira. Então você não se inclina à mentira, conheça a verdade.
e a verdade te liberta. Não se preocupa com o capeta, se preocupe em ser um cristão genuíno, de verdade, andar na terra como cidadão dos céus. Mas você quer saber um pouco mais de como pensa essa seita secreta? Quer saber um pouco mais de como é a articulação da Irmandade? Não um bando de louco que se desce de preto com um pentagrama no pescoço e fica fazendo rituais, dançando em volta de uma fogueira. Gente, o diabo é inteligente, ele é astuto. Quando Paulo fala das astutas lados do diabo, está remetendo a ele um poder especial. É um bicho inteligente e enganou até mesmo os anjos. É sempre importante pontuar isso. Então, você quer conhecer mais como é que funciona toda essa estratégia do diabo para enganar, como ele usa o seu poder de sedução, como ele usa o canto da sereia, como que ele engana, inclusive os seus seguidores. Ele coloca lógica para tudo, ele explica lá, só fazer o círculo. Por que tem que fazer o círculo de Salomão? Por que usa o sal no ritual? Como que é o ritual? Como ele deve ser feito? Como é que nós vamos preparar as plataformas políticas? Como a gente engana as pessoas? Então eu tenho escrito agora uma série de livros, eu estou protegido pela ficção, e nesses livros eu estou indo muito mais a fundo, eu estou explicando realmente como é um satanista de verdade, como ele pensa, como ele age, como ele acredita, ensinando, não ensinando rituais, importante pontuar, mas descrevendo como os rituais são feitos. É diferente de ensinar. É como eu ensinar, é como eu mostrar para você um carro. Eu mostro o carro, mostro o motor, olha como é que funciona, explico o funcionamento, mas eu não dou a chave. Eu não dou a chave para funcionar, não tem ignição, não ponho gasolina no carro. Então eu estou apresentando um carro para que você veja, esse carro existe, é real, só que ele nunca vai andar. Mesmo que alguém lesse o livro e tentasse replicar algum ritual, não vai conseguir. Não tem a chave, não tem o combustível, não tem as peças fundamentais para fazer com que o ritual funcione. Então é pura e simplesmente como mero fator ilustrativo, ter preenchido pela carga dramática de um livro. Mas para alertar você, satanismo existe. E não é essa mediocridade que muitas pessoas colocam, não. É uma seita muito inteligente, muito bem articulada, e alguém que está cauterizado pela mentira está cego. Então eu vou trazer um personagem satanista de verdade, imerso nesse mundo das trevas, e vou colocar uma outra personagem cristã de verdade, como você deveria ser, como eu procuro ser, né? Cristão genuíno, que vive a Cristo, não apenas de ouvir falar, mas que conhece a Deus e faz essa experiência, a esperança da sua vida, que é norteado pela trilha do amor e é fortalecido pela fé, que se renova cada dia, cada manhã. Então esse cristão verdadeiro, então esse duelo de ideias, esse confronto de valores, vai gerar uma escolha, né? Uma escolha perturbadora, uma escolha difícil, vai te levar a profundas reflexões e uma escolha que tem uma pena, que tem uma sentença, que é a morte. Será que você estaria disposto a pagar esse preço por amor? Né? Então essa reflexão da trilogia, que começou com Quilaim, lembrando bem, Quilaim, agora relançado pela Novo Século, tá? Relançado pela Novo Século, é o mesmo livro, tá? Vocês já viram, tem o Quilaim também lançado pela BV Books, é o mesmo conteúdo, tá? Só mudou a capa, a única diferença é que no final aqui vai estar escrito Continua em Nephilim, e o livro da BV Books vai estar Continua em Icarim. Por que isso? Ao mudar de editora e escrevendo a continuação de Quilaim, eu acabei escrevendo bastante, eu quis colocar detalhes, eu quis agregar conhecimento, que ao final da leitura você possa se ver no espelho e ver, puxa, hoje eu sei mais, hoje eu cresci mais, hoje eu aprendi mais. O livro tem que trazer isso, tem que trazer entretenimento, tem que trazer cultura, tem que trazer reflexões, tem que trazer e despertar emoções, né? Então Deus me capacitou na sua graça. E aí ficou grande, então dividimos esse conteúdo em mais 2 livros, Nephilim e Icarim. Nephilim já saiu também, ó. Essa aqui é a capa de Nephilim, né? Já lançado pela Novo Século, com uma qualidade maravilhosa, exemplar, diagramação linda, revisado certinho. Então tá aqui a continuação de Quilaim, é o Nephilim. E a continuação dessa história vai fechar com Icarim. Icarim já está escrito, já está em posse da editora, eles já vão começar os trabalhos de revisão, diagramação, toda aquela coisa que a editora faz, né? E para o final desse ano, de 2015, está previsto o seu lançamento. Talvez outubro, novembro desse ano, previsto a continuação e o final dessa história, onde você, juntamente com o personagem, vai ter que fazer uma escolha perturbadora, uma escolha desconcertante, mas o que ela vai definir na sua vida, vida e morte, bênção e maldição. É isso que eu queria deixar como reflexão para você, como reflexão para a sua vida. Não corra atrás de boato, não corra atrás de mentira. Conheça a verdade e a verdade te liberte. Quanto mais próximo você está de Deus, mais você ouve a voz de Deus, né? Quanto mais perto você está de Deus, você contempla a grandeza de Deus. Você olha um avião no céu, pequenininho, né? Parece pequeno, está longe de você. Vai lá no aeroporto e fica pertinho de um Boeing. Puxa, que grande esse avião.
Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais perto de Deus, maior você vai contemplar a grandeza dele e maior também será a sua proteção sobre a sua vida. Que você tenha o Espírito que Deus colocou aqui ao coração de Timóteo por orientação de Paulo, né? Tenha um espírito de poder, de amor e de moderação. É isso que eu queria deixar para você, esse esclarecimento, viu? Que Deus te abençoe e te guarde.